Olá, meu querido irmão e minha querida irmã internauta. Neste momento, vocês assistirão a uma maravilhosa ministração da Palavra de Deus, completamente baseada nas Escrituras Sagradas. Uma palavra que visa a edificação do corpo de Cristo, que visa ao aumento de nossa fé, a edificação da nossa fé, a todos nós que amamos a Deus e que aguardamos pela sua segunda vinda. Você que deseja compreender da palavra de Deus, ser edificado, santificado, curado e liberto, neste momento pegue a Escritura em suas mãos, nos acompanhe nessa mensagem para a glória de Deus. Não se esqueça que no final você pode, inclusive, compartilhar com seus amigos essa mensagem, pode sinalizar com um joinha aqui embaixo do seu vídeo e mesmo tecer os seus comentários em nome de Jesus. Vamos abrir a Escritura em Evangelho de João, capítulo 1. Quero ler com vocês do versículo 6 até o versículo 14. Eu vou pedir a sua atenção nessa noite. Estava em casa, antes de vir para cá, eu orava ao Senhor no meu espírito, dizendo: Senhor, leva o teu povo para a reunião de hoje e traga-nos uma palavra necessária. Estamos tratando do Evangelho de João e a porção que vamos tratar hoje, ela é muito profunda. É um tema extremamente necessário e é um tema que não é abordado e nós precisamos abordar. E vamos começar a abordar esse ponto hoje, de um modo mais específico, né? E você precisa, juntamente comigo, de compreender e apreender essas palavras. Então, eu peço a sua atenção redobrada. Faça um esforço para você acompanhar cada palavra, acompanhar o entendimento, acompanhar as argumentações, para que você saia daqui com uma compreensão acerca da verdade. Vamos lá? João capítulo 1, versículo 6 até o 14, diz assim: Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele, o caso João, não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Talvez em outra versão você encontre a saber a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Versículo 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Diga amém. Quando eu disser algo aqui com os irmãos, que confira no seu coração, você diga amém. Assim seja. Eu estava essa semana vendo alguns vídeos. De vez em quando eu fico lá na internet, vejo um vídeo, vendo outro. O que estão dizendo disso, estão dizendo daquilo outro.
E me chamou a atenção um vídeo que tinha um título assim: Os 7 maiores pastores do mundo. Algo nesse sentido. E eu fiquei curioso, não somente para saber quais eram os 7 pastores, mas, sobretudo, por que essa pessoa considera que tais pastores sejam os maiores pastores do mundo. Enfim, aí eu fui observando que a pessoa que postou o vídeo o fez com bastante honestidade e bastante verdade, porque ele escolheu, de fato, alguns pastores, embora eu não os conhecesse. 6 eu não conhecia, o último eu conheço muito bem. Mas, embora eu não conhecesse, mas ele colocou trechos das ministrações desses pastores, como quem quisesse dizer, ó, ele é um dos maiores pastores desses 7, por causa da mensagem que ele prega. E, de fato, esses pastores, nos trechinhos, pelo menos nos trechinhos postados, eles procuravam falar sobre o arrependimento, em detrimento a essa teologia da prosperidade que se vê. Então, é uma coisa louvável, né? Outro falava acerca da fé, de Cristo como o conteúdo da nova aliança, em detrimento a qualquer rudimento do Antigo Testamento. Então, muito louvável. E até mesmo o último, que eu conheço bem, não a pessoa, mas o ministério, embora haja muita discrepância, neste ele falava numa espécie de santidade, o que não deixa de ter alguma coisa de positivo, porque ele repreendia a pornografia, ele repreendia a sensualidade, enfim. E eu fiquei pensando, né, acerca dos 7 maiores pastores do mundo, em razão daquilo que eles estavam dizendo, o que é muito bom e muito positivo. Há muitos homens de Deus pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Agora, o que me despertou o interesse em falar acerca desse vídeo para os irmãos é o fato que nós temos aqui na Escritura, no Novo Testamento, são 27 livros, e nós temos então, logo no início, os chamados 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Imagina os irmãos que, depois que Marcos escreveu o seu evangelho, que foi o primeiro evangelho escrito na ordem da história, e então Lucas e Mateus, depois dos 3, estavam já os 3 evangelhos escritos. 50 anos depois, o Espírito Santo resolve, entenda, resolve, no sentido humano, para que os irmãos compreendam, que outro evangelho deveria ainda ser escrito, que é o evangelho de João. Há uma distância aí. Então, os irmãos pensem comigo que o evangelho de João, ele vem para nós como uma necessidade, não de ser mais um, porque se fosse para ser apenas mais um, ao lado de 3, não teria necessidade. Mas é porque João, ele falaria o evangelho a partir daquilo que é essencial. Pastor, mas Mateus, Marcos, Lucas e João não falam o essencial? Não. E aqui é bom que os irmãos entendam o que eu quero dizer com isso. E nós, inclusive, temos feito algumas distinções recentemente. Por exemplo, diferenciar Bíblia de Escritura. São coisas distintas, embora pareçam a mesma coisa. E diferenciar a Escritura de palavra de Deus. Então, uma coisa é Bíblia, outra coisa é Escritura, outra coisa é palavra de Deus. A Bíblia é o conjunto de livros. A palavra Bíblia quer dizer biblioteca, conjunto de livros. Escritura são os registros que nos foram legados, como que foram narradas as histórias de Jó, do povo de Israel, o dia a dia, enfim, todas as coisas. E a palavra de Deus, que está contida nas Escrituras, é o essencial de tudo, que é a revelação de Deus, da sua vontade, do seu supremo propósito, do seu propósito na pessoa do seu Filho.
E então há necessidade de se fazer mais uma distinção, portanto, quando eu me refiro aos 4 evangelhos. Porque se são 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eu pergunto, são 4 evangelhos? Hã? Mas quando você conta lá, Mateus, Marcos, Lucas e João, são 4 o quê? O evangelho de Mateus é o evangelho de Marcos? Então, chamam-se os 4 evangelhos, não é isso? Quando se falar os evangelhos, entendam que esses 4 homens, apóstolos, falaram o evangelho, singular. O evangelho não é um livro, é uma mensagem. O evangelho é aquilo que Cristo declarou. Jesus não escreveu nem sequer uma frase. Ele veio ao mundo e falou aos homens. Versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, todo o ministério de Cristo consistiu em falar, 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 falar. E o que ele falava? Ora, ele falava o evangelho. Que agora Mateus tomou o falar de Cristo, o evangelho, e colocou dentro de uma estrutura cronológica e biográfica do Nazareno. Aí vai colocar o nascimento de Jesus, aí Jesus entrou na Judéia, e ele saiu da Judéia, e ele foi para as regiões de Tiro. Então tem todo um contexto histórico, topográfico, geográfico, um contexto do cotidiano das pessoas, das relações no templo, e no meio dessa estrutura narrativa, biográfica, nós vamos encontrar o próprio Verbo, o próprio Deus encarnado falando. E este falar é o Evangelho. Os Evangelhos são os livros escritos pelos apóstolos. E nestes evangelhos se traz o evangelho, que é uno. E como Mateus, Marcos e Lucas, e por essa razão os seus livros são chamados de sinóticos, como que quem dissesse que esses 3 livros, apesar das suas diferenças, eles têm semelhanças, e a semelhança que os faz ser basicamente, ou olhá-los por uma mesma perspectiva, é o aspecto biográfico. Biográfico. De Jesus, da vida, da história de Jesus. Quando vem João, 50 anos depois, ele não traz aspectos biográficos. João não tem nenhuma preocupação em nos falar em que momento exato da história de Jesus ele entrou no templo e expulsou os cambistas. A ordem cronológica para João é o que menos interessa. Na verdade, é o que não interessa para João. O que interessou muito a Lucas, que começou o seu evangelho, né, dizendo que ele fez uma investigação acurada dos fatos, para poder registrá-los. Não há demérito aqui em João e os outros 3, mas eu quero que os irmãos entendam que o evangelho de João, ele veio como uma necessidade de Deus, para que nos trouxesse não a história de Jesus, não a história, mas como o próprio João vai dizer no finalzinho do seu livro, eu selecionei alguns eventos aos quais ele chama de sinais, eu coligi, eu não estava escrevendo a história, não, eu acompanhei o mestre, eu estive com ele, portanto, eu selecionei alguns eventos para que eles signifiquem algo para você. Então, esse evangelho, nós denominamos de o evangelho orgânico de João, porque ele não está preocupado com os aspectos materiais, com os aspectos históricos, com os aspectos cronológicos. Ele está preocupado
com a vida, com a essência, com aquilo que, se você tirar tudo da Bíblia e restar só este fio, né, só essa vida, esse poder, essa pessoa, não enquanto nazareno, porque as discussões em torno nesses termos materiais são tão grandes que há quem pergunte por que ele tenha sido chamado de nazareno, se porventura ele era de Belém. Aí vem o doutor dizendo, não, é porque ele foi criado em Nazaré. Ah, não, aí vem o outro, não, mas segundo a palavra no grego, ou que seja no hebraico, é porque ele era nazireu. Mas vamos ver como as pessoas vão se perdendo em discussões, que no final, quem ganhar a discussão, não ganhou nada. Porque o que importa, se ele é nazareno porque foi criado em Nazaré, ou porque era nazireu. O que isso importa? E me parece que ele não poderia ser nazireu porque ele bebia vinho. E os nazireus não poderiam beber vinho porque era um voto de abstinência do fruto da vide e dos seus derivados. E de outras coisas mais. Então João, ele vem já no finalzinho do primeiro século, trazendo-nos um evangelho orgânico. Um evangelho que se preocupa única e exclusivamente com a verdade, sem nenhum invólucro. É como quem te desse um remédio e que não se preocupasse em fazer uma caixinha bonita para o remédio, não se preocupasse com a bula, nem com a cápsula, se preocupasse com a essência. Ele despiu o seu evangelho de qualquer outra coisa que poderia nos distrair a atenção. Por isso que nós vimos aqui nas semanas anteriores, que ele começa o seu evangelho buscando a origem. Ele fala de Deus no princípio com o verbo, que é Deus e estava com Deus. Ou seja, ele busca a sua inspiração, ou ele linka os eventos dos quais ele quer falar, a origem em Deus. Ele quer que você saiba que antes das coisas criadas, existe um ser incriado. Ele quer que você saiba que é um Deus, e esse Deus não é Deus porque eu quero que ele seja Deus. Não é porque a Bíblia diz que ele é Deus. Ele é Deus não é porque o ateu diz que ele não é Deus. Não, isso é tudo coisa do homem. Ele é Deus pela simples razão de ele ser Deus. A Bíblia não discute os méritos se Deus existe ou não existe. A Bíblia declara, no princípio era o verbo. E aí João passa a explicar que depois que você encontra e olha para o eterno na eternidade, para o incriado, para o absoluto, para o ser que é infinito em si mesmo, ele vai dizer, este ser, a sua íntima essência é criadora de todas as coisas. Ele quer dizer que os mundos vieram à existência, não como dizia Santo Agostinho, do nada. Os mundos vieram de onde? Não, do nada. Como do nada? Não, Deus falou que aparece esse anjo, aí começou a aparecer. Plim, 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 plim. Não. João diz que o Logos, o verbo, a palavra, ele é a própria vida. O versículo 4, capítulo 1, versículo 4. No 3 diz que todas as coisas foram feitas, foram criadas por intermédio dele. Ele é o operário da criação, e sem ele, e a parte dele, da sua essência, nada do que foi feito se fez. Ou seja, Deus, ele está na criação. Ele não nasce na criação, e ele não se esgota na criação. Ele está como vida. A vida que você tem não foi criada. Não existe vida criada. Se foi criada, não é vida. Ora, quem haveria de criar vida senão a própria vida? Então, a declaração da Bíblia é que esse Deus eterno e esse Logos, que é a palavra, é a vida eterna. Ele é a vida. Aí ele vai dizendo, continuando a leitura, ele vai demonstrando como que num dado momento os homens criados por Deus,
eles acabaram por cair, houve a queda do homem, e este homem então simplesmente ignorou, não conheceu e não reconheceu que esse Deus Criador, que é a luz, é vida nele. Há um texto no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, que diz assim, olha, e quando Cristo, olha, que é a nossa vida, se manifestar, só aí dá para você pensar uma semana, dia e noite. O que vai acontecer, Vera? Quando Cristo, quando o Logos, que aqui no versículo 4 diz, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Esse Cristo que é a vida, esse Cristo que é a luz, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Esse é um ponto que eu quero que os irmãos comecem a pensar comigo essa noite. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Aí em Colossenses capítulo 1 vai dizer, Cristo em nós. O que significa isso? A esperança da glória. Existe uma esperança. E pastor, e que glória é esta? E que esperança da glória é esta? Vamos chegar lá, eu quero que os irmãos vão pensando comigo, porque adiantando um pouquinho, em Romanos capítulo 8, fala de uma tal expectativa da criação, porque haverá um dia em que os filhos de Deus haverão de se manifestar como tais. Porque hoje, olhando para os homens, nós não podemos acreditar que essa turma sejam os filhos de Deus, né, Vera? Tá mais para quê, Vera? Hein, pessoal? A gente olha para os homens, nós vamos diminuir um pouquinho, para a igreja, chamada, organizada enquanto cristianismo. Esses aí são os filhos de Deus. Puxa, imagine se não fossem. Hã? É de se estranhar. Eu mesmo, olhando para mim mesmo, eu fico espantado. Então, existe uma tal expectativa de que um dia os filhos de Deus hão de ser manifestados. Porém, não é essa a nossa situação hoje, de manifestação alguma. Essa glória, essa luz, esta vida, esse Cristo está oculto, mas há de se manifestar. A questão é que no princípio, o homem criado, quando a luz do seu entendimento, a luz no seu entendimento, brilhou, e somente nos homens brilhou a luz do entendimento, razão porque o homem tem espírito humano, e a Bíblia diz em Provérbios capítulo 20, versículo 27, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. E, portanto, uma vez que os animais não têm espírito humano, eles não têm espírito humano, e se os homens não tivessem espírito humano, seria tanto quanto os animais o são hoje. Mas porque o homem tem espírito humano, tem uma lâmpada, um dia essa luz brilhou, ele se entendeu como um ser no mundo, viu o outro, e qual era, e falamos isso em tese, né, amados? A expectativa de Deus. Falamos em tese, Deus não tem expectativa. Expectativa está para quem está preso no tempo. Mas nós falamos de maneira pedagógica para os irmãos entenderem. A expectativa seria que com essa luz brilhasse, o homem entendesse que todas as coisas criadas têm uma origem, têm uma fonte. Qual seria o resultado? Esses homens agora se curvarem diante de Deus, do eterno, servirem a Deus, amarem a Deus e, sobretudo, manifestar, uma vez que Cristo é a nossa vida e Ele é a vida nos homens, João 1,4,
que agora essa vida se manifestasse. Quando a vida, que é Cristo, em nós se manifestar, 1 João capítulo 1, capítulo 3, versículos 1 e 2, seremos nós semelhantes a Ele. Porque a expressão da vida em nós nos fará proceder, viver, falar, agir, conforme esta vida. Porém, o homem, no princípio, rejeitou a luz, no sentido de permitir-se, não é um outro, não. Não fica pensando numa cobra atrás do homem lá no Éden, onde ele ia a cobra ia querendo, não, calma, tudo acontece aqui dentro. Vamos começar a corrigir algumas coisas. Tudo acontece dentro do seu coração, é na sua mente. Eu sei que lá em Gênesis fala de um jardim, de uma árvore, de uma cobra. Aí você lê a pedagogia mosaica, que para os tempos de hoje, nem pedagogia pode chamar, de tão atrasado que é, não que desprezemos, é o tempo de Moisés. Foi o modo como Deus falou naquele tempo. Entenda, Hebreus 1, o primeiro, diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes, diversas vezes aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Olha a superioridade de falar. É Deus que fala de modos diferentes, em tempos diferentes aos homens. E o modo diferente de falar se dá em razão da própria maturidade do tempo e dos homens. Portanto, no tempo de Moisés, ele colocou lá uma árvore, uma cobra e uma mulher, conversando. Aí eu já escutei o pessoal falando: ah, se eu pegasse essa serpente, você ia ver o que eu ia fazer com ela, colocando culpa na serpente. Mas a serpente é o diabo. Eu sei que é o diabo, está lá na Bíblia, claramente, Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. A antiga serpente que é o diabo. Agora entenda. E você vai ter que compreender isso. Se você não quiser compreender, você vai ouvir. E se você ouvir e não aceitar, não tem problema. E se não quiser escutar de novo, você não precisa vir mais. Mas eu vou falar porque eu preciso falar. Eu preciso. É uma necessidade de trazer luz acerca de algo que tem sido negligenciado, negado, ocultado pelos apóstolos da mentira. Tudo acontece dentro do seu coração. Já dizia lá atrás, no Antigo Testamento, de tudo o que se deve guardar. Está preocupado com alguma coisa? O que eu tenho que fazer? De tudo! Imagina. Guarda o teu coração. Por quê? Porque da serpente, do capeta, do inferno, procedem as fontes da morte. É isso? Do coração procedem as fontes da vida. Daqui de dentro. E do modo como procedem as fontes da vida do coração, conforme Provérbios capítulo 4, disse Jesus no Novo Testamento, é do coração que procedem os maus desígnios, o adultério, a prostituição, a inveja, a lascívia. Opa, peraí. Do coração procedem as fontes da vida? E do coração procedem essas coisas ruins também? Onde é que acontece o jogo da tentação? Aí vem Tiago para dizer: cada um é tentado pela sua própria cobiça. Portanto, para de colocar a culpa no outro. Ainda que esse outro seja um diabo. Ele já está enrolado demais. Coitado dele. Sei lá. Eu sei que é aqui dentro, ó. E o cristianismo, do 4º século para frente, fez questão de tirar os olhos dos cristãos de dentro e colocá-los para fora. Uma imagem, um amuleto,
um livro sagrado, qualquer coisa. Hoje em dia tem lenço, tem até camisa ensanguentada. Qualquer coisa, desde que você não olhe para dentro de si. E enquanto os homens estão olhando, portanto, para fora, eles estão em trevas. O homem, na sua queda, ele ignorou completamente a Deus, e ao invés de servi-lo, ele passou a servir-se a si mesmo. O homem, ele, no momento em que deveria reconhecer a Deus sobre todas as coisas, ele desejou ser semelhante ao Altíssimo. É o que a Bíblia chama de ego. Uma mentira. Ninguém pode ser semelhante a Deus. Tanto é que, quando a Bíblia coloca no Antigo e no Novo Testamento, pedagogicamente falando, decora essa palavra, Deus sempre coloca um guerreiro em defesa do reino de Deus. Quem é o guerreiro? Quem é o arcanjo? Miguel. Aí daqui a pouco tem... E Miguel vai entrando, gente, pelo amor de Deus. Entenda, Miguel significa simplesmente, quem é como Deus? Por isso que ele é o guerreiro de Deus. É aquele que está em defesa dessa suprema verdade. Quem é como Deus? E a queda do homem se deu nessa ilusão. E agora esse homem, nesta ilusão, cheio de trevas, simplesmente foi se embrenhando cada vez mais numa vida de miséria espiritual, até chegar no mundo em que estamos hoje. Porém, João, tendo começado no princípio, falando da vida que é o Logos no homem, e dizendo que essa luz, versículo 5, quando resplandeceu, as trevas não a conheceram, ele diz, houve um homem enviado por Deus chamado João. Então, esqueçam João Batista, porque o capítulo 1 vai dizer no versículo 8, ele não era luz. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Atenção, ele não era o quê? Pronto. Eu quero só que você entenda que João foi alguém que Deus introduziu na história com um objetivo: chamar a atenção das pessoas e falar, olha pessoal, o Cristo, o Logos, o Messias, ele está chegando aí. E vocês precisam olhar para ele. Ele é a luz. E aí nós nos deparamos com a ideia, porque se vocês lerem aqui os versículos 9 em diante, que diz que a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem, essa luz veio iluminando, mostrando aquilo que os homens são. Porém, no versículo 11, ou melhor, no versículo 10, diz que a despeito de a luz iluminar, mostrar, revelar, o mundo não o conheceu. Ou seja, é problema dele. Agora vem esse tal de Cristo aí, tal, mas o mundo não o conheceu. Houve uma resistência. Leia os evangelhos, os dados históricos registrados, e o que os irmãos verão é uma luta constante entre luz e trevas, luz e trevas. Há uma batalha, uma guerra que acontece desde a queda do homem. É a batalha entre a luz e as trevas. Onde? Onde é que eu tenho que ir lá resolver? Ah, de que lado você está? Como assim lado? Não é questão de lado. A luz e as trevas lutam dentro do homem. Dentro. Poderíamos dizer que essa luz é o reino de Deus dentro do homem. O próprio Cristo disse, quando ele foi indagado, perguntaram assim,
Senhor, nos diga uma coisa, né? Quando é que virá o reino de Deus? Como é que é esse negócio? Que dia que vai vir? Fala aí. Aí Cristo diz, olha, não vem o reino de Deus com visível aparência. Puxa vida, não é possível, vocês não estão entendendo? Ou seja, o reino de Deus, não pense você, que ele está em algum lugar do universo. Ah, Deus deve estar numa galáxia muito distante daqui. E eu fico imaginando aquele lugar onde ele está, aquela abóbada, não é abóbora não, abóbada celeste, como uma safira, e um trono, e neste trono está lá Deus sentado, e os anjos voando na cabeça dele, cantando glória, glória, glória. Aí um dia, esse Deus vai se levantar de lá, e vai resolver vir aqui e decidir as nossas vidas. Quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Esse para o inferno, aquele para o céu. Para o inferno por quê? Usou brinco, vai para cá. Esse aqui, não, era crente, dizimista, falava em línguas, para o céu. Gente, está na hora de nós vencermos essa ignorância acerca de Deus. Jesus disse, não vem o reino de Deus com visível aparência. Se você está esperando que desça um trono do céu, um trono de ouro puro, aí já vê que a visão nossa é materialista, é terrena. Não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo lá ou acolá. Pai, não vai não. Jesus fala, não vá. Por quê? Como assim, Jesus? A expectativa nossa é essa. Estamos aqui aguardando. É porque existe uma visão maniqueísta acerca de Deus. Como que ensina ou pensa que existem dois reinos. Um reino do bem, Deus. Um reino do mal, um demônio, Satanás, as trevas, lutando. E você no meio. Para onde eu vou? Não, por enquanto eu quero ficar aqui do lado do capeta, que aqui tem cerveja. Ah, capeta aqui é bom. Aí você dá aquele pesar, porque a igreja prega, ensina, os irmãos. Aí você não, aí você se reconcilia, reino da luz. Aí fica lá, abstém-se, cantando glória, glória, glória. E a vida não muda, não se resolve. Jesus disse, o reino de Deus está... Calma. O reino de Deus está... A visão maniqueísta que eu digo, que é prevalecente nas histórias de super-heróis, mesmo na Grécia Antiga, que os gregos colocaram os deuses no pico do Olimpo e os deuses mau no Tártaro. No abismo do abismo. Aí fica essa coisa, esse jogo. Irmãos, saiba, só há Deus. Ele é. E qualquer criatura, Lúcifer, ou qualquer outra pré-adâmica, ou homem, que algum dia se iludiu na sua mente, e que decidiu viver fora da vida, não podendo viver fora dela, mas acreditando que é possível, como o filho pródigo pensava que se daria bem, e se deu mal. Todos esses que um dia desejaram ser como ele, estão em trevas. E essas trevas são forças que operam dentro do homem, do anjo caído, do demônio, quem quiser que seja, capeta, Satanás, desde que todos estes, nesta ilusão, formam o reino das trevas. Portanto, só existe um lado, o reino de Deus. Mas você acabou de falar, Paulo, que o reino das trevas, sim, esses aqui que formam o reino das trevas, em verdade, não são em essência, são em ilusão. É porque eles desejam ser igual.
Quando essas trevas são dissipadas, eles se entendem como uma mera criatura. Aí ele se rende aos pés do Eterno. O reino das trevas não existe enquanto lugar. Não existe. Os crentes pregam até hoje que a casa do demônio é aonde? No inferno. Mas, pelo amor de Deus, gente. Como se o diabo estivesse lá com um caldeirão, fazendo macumba. Não existe essa questão. Hades, inferno, Seol, é uma referência bíblica ao lugar para onde vão os mortos e que aguardam pela ressurreição. Quando se faz referência ao anjo caído, que é Lúcifer, referindo-se ao reino das trevas, a Bíblia faz a menção várias vezes, fala dos ares, potestades, principados, e diz que há uma luta nossa contra eles. E não adianta você ficar pisando na cabeça do demônio, não. Essa luta se dá aqui dentro das trevas. Como que o engano vai entrando pelos ouvidos, vai entrando na mente, vai entrando no coração. E você vai se exaltando, você vai se orgulhando, aquela vanglória, porque você tem um corpo bonito, porque você agora comprou uma casa, passou num concurso público, e agora não precisa mais de Deus, porque você tem dinheiro, você tem juventude, você é isso e aquilo outro, você é advogado, você é médico, você é arquiteto, você é coronel. Eu não podia deixar de passar o coronel. Embora no coração do Vladimir não tem isso. Pelo menos esse aspecto não, eu tenho certeza. Eu não falo dos outros, mas esse não tem. Nunca vi coronel sentado assim, ó. Coronel você senta na frente aqui, ó. É ou não é? Não é. Coronel? Mas aí vem essa ilusão. É essa ilusão que resiste à luz. Resiste às trevas. Então, o maniqueísmo é a ideia de que há dois reinos em algum lugar. Ó, em tal lugar, no Marte é a casa do demônio. Na Lua é a casa de Deus. Essa divisão, bem e mal. Luz e trevas. Trevas não existem. Trevas é um estado de consciência que ignora a luz. Se nós apagarmos aqui, ó, ali, os interruptores, o que vai acontecer com esse lugar? Vai encher de trevas? Mas essas trevas virão de onde? Será que elas estão lá fora, esperando o irmão Raimundo apagar a luz para elas entrarem? Lá fora estão as trevas, o culto que não acaba logo. Eu doido para entrar, para entrevar esse lugar. E acaba o culto, os irmãos ficam conversando aqui dentro, não vão embora. E as trevas esperando para entrar. Não existe treva enquanto ser. Não existem trevas enquanto substância. Treva é a ausência de luz. A luz sim, a luz é. Saiu a condição natural do nada, no sentido da ausência da luz, é treva. E a morte? Será que tem uma pessoa no hospital passando mal e está lá a morte com a foice? Ô homem duro de morrer. Uma hora eu entro dentro dele. Será que existe essa tal coisa? Quando é que diz morreu? Quando a vida sai, porque a vida é. Morte é ausência de vida. Pastor, e o mal? Existe? Lógico que não. E eu posso provar. Em todo o universo, há quantas fontes criadora? Que cria? Uma. Vocês concordam? Deus. E sendo Deus, como diz João na sua epístola, luz, e nele não há treva nenhuma, é possível que um dia ele tenha gerado, dele tenha brotado algo chamado mal? Se não há treva, dele só pode produzir coisa boa. Pastor, mas que o mal existe, está todo mundo aí no mal, perversidade, calma. Vamos chegar lá. Se só há uma fonte criadora,
tudo que existe, e portanto, se existe, procede da fonte, não pode ser mal. Ah, pastor, mas tem um texto lá em Isaías que você se esqueceu ou não leu, não conhece. Isaías 45:7. Assim diz o Senhor: eu crio a luz e as trevas, eu crio o bem e crio o mal. Você nunca leu não, pastor? Li. E esse era um texto engasgado por anos a fio, que eu sempre tentei explicar toda a vida. Aí sempre vai justificar-se, ou vão se justificar na soberania, né? Não, mas Deus criou o mal? Ora, se eu crio um homem reto, Eclesiastes 7:29. Aí eu crio o mal para tentar o homem, para o homem cair nas suas misérias, e eu ficar aqui de cima dizendo, cuidado, senão, depois de muito sofrimento, eu ainda te jogo num tacho de fogo eterno. Olha a minha ira. É concebível isso? As trevas não existem enquanto algo é ausência de luz. A morte não existe enquanto algo é ausência de vida. O mal não existe enquanto algo é ausência do bem. Deus é pura bondade. Ele é bondade. E entenda uma coisa, Deus não tem bondade para dar para ninguém, porque Ele não tem nem para Ele mesmo. Ele é. A Emília não tem olho, vocês sabem, né? Um olho bem pequenininho. E ela abriu o tamanho do olho para mim agora, ó. De susto. O que esse homem está dizendo? Ele é bondade. Porque se Deus tiver algo, o que quer que seja, Ele carece de algo. Se Ele carece, Ele não é Deus. Ele é amor. Ele é bondade. Ele é. Deus não tem adereços. Deus não tem partes. Deus é pleno em si mesmo. Ele é. Por isso que quando Ele decidiu dar um nome a si mesmo, embora Ele seja inominável, porque nenhum nome da Terra, do planeta, das galáxias pode definir aquilo que é infinito, não tem como. Porque o nome ele delimita. Se é cadeira, não é microfone. O nome não delimita, não define. E se define, não coloca fins, linhas em volta para circunscrever o objeto, então Deus não pode ter nome. Mas o homem precisa de um nome para ele. Porque o homem, na sua finitude, não entende como essas coisas. Aí Moisés, quando me perguntarem o teu nome, o que eu digo? Porque Deus se apresentou e agora ele quer saber o nome. Aí, ele falou assim, agora, o que eu respondo? Diga que o eu sou enviou. Acabou, resolveu. Eu sou. Ele não diz o eu tenho. Eu sou. Ele é. Pastor, mas e o mal? Toda criatura, qualquer que seja o ser, que se afastar na sua consciência, no seu coração de Deus, ele nunca terá de fato se afastado de Deus. Explico. Se o homem pudesse se afastar de Deus, o homem iria para algum lugar onde Deus não possa estar. E, portanto, não seria onipresente. Certo? Então, se o homem não pode se afastar daquele que é onipresente, como é que a Bíblia diz que nós podemos nos afastar dele? É aqui, ó. Quando eu ignoro, quando eu nego, quando eu finjo que ele não existe para mim, quando eu confio no meu próprio braço, na minha própria capacidade, na minha religião, na minha verdade, na minha santidade. Quando eu confio que a minha moral e a minha ética vão me salvar, eu já estou no inferno. Aí sim, aí vem as trevas,
vem o mal, vem a morte. Porque esse ser aqui dentro se distanciou de Deus. Quando perguntaram para Jesus, quando virá o teu reino? Ele disse, não vem com visível aparência. Maniqueísmo nunca mais aqui nessa igreja, viu, irmãos? Sim ou não? Poxa, eu tenho 4 pessoas comigo, obrigado. Os demais discordaram ou não entenderam? Maniqueísmo aqui nunca mais. Na sua vida, nunca mais maniqueísmo. Nada de reino de Deus lá, o das trevas lá, e você, deixa eu ver o que eu vou querer. Nada disso. Só há um Deus. E as trevas? Não é. Ilusão. E o mal? Não é. É uma condição de consciência que não pode agir de si mesma fazendo bem porque está afastado do bem. Não há. Não tem como pegar uma coisa chamada, isso aqui é um mal, ó. Vou colocar ali, ó. Porque se fosse isso, Deus já teria resolvido o problema há muito tempo. Sim ou não? Há muito tempo. Pastor, mas você não explicou por que Deus diz em Isaías que Ele criou o mal e criou as trevas. Eu digo, Ele criou no sentido da possibilidade. Entendi nada, pastor? Eu explico. No momento que Deus cria o ser humano, homem, ou que Ele cria um anjo, atenção, olhem para mim, entenda, eu falei que essa mensagem, ela é fundamental, ela é estruturante da sua fé, para você não ser enganado. O que tem de gente com medo do demônio, dando dízimo com medo do demônio, não sabe que ele próprio é um. No momento que Deus cria o homem e dá a ele, no ato da criação, o livre-arbítrio. Entenda livre-arbítrio no sentido de que este homem, quando chegar no seu estágio consciente, conhecedor do bem e do mal, atenção, ele poderá, não é possibilidade? Me seguir ou não. Ele poderá escolher. O homem teve essa escolha? É lógico que ele teve. Se não tivesse, não teria caído. Então, quando Deus cria no homem esse tal de livre-arbítrio, expressão essa que não se encontra na Bíblia, ou se você quiser chamar apenas de arbítrio, ou de livre agência, interessa. Essa decisão de escolher, quando Deus cria, Ele cria a possibilidade do afastamento. Portanto, enquanto possibilidade, as trevas estão criadas. Mas não existe um ser chamado eu sou as trevas. E não existe uma coisa, a chuva, ela cai, ela é algo que você pode até colher num balde, num recipiente. O mal não. Tem gente que fala, Senhor, tira o mal de dentro de mim, Senhor. Como se Deus fosse lá com a mão e falasse assim, vem cá, eu vou tirar o mal daqui de dentro. E eu coloco aonde agora esse mal? Não tem essa coisa. Existe na sua consciência e no seu coração. Razão porque Cristo disse, atenção, o reino de Deus não vem com visível aparência. O reino de Deus, ele disse, se alguém disser, ei-lo ali, para com isso. Ei-lo acolá, para. Não estou entendendo, Senhor. É porque o reino de Deus, disse Jesus. E aí eu vou usar 2 versões das Escrituras para fundamentar. Vou falar a resposta na atualizada e vou falar a resposta de Cristo na corrigida. E ambas estão corretas porque se completam. Porque quando Cristo se utilizou de uma palavrinha, que na hora dos tradutores traduzirem, deu uma complicação tão grande, porque a palavra é ambígua, que um decidiu colocar em
o outro decidiu colocar fora. Um disse, Jesus respondendo, o reino de Deus está dentro de vós. O outro colocou, o reino de Deus está no meio de vós, ou seja, fora de vocês. Está no meio. Pastor, e agora? E agora que o reino de Deus está dentro e está fora. Porque eu não me esgoto enquanto reino de Deus. Reino de Deus é o próprio Deus enquanto vida. E essa vida que tem suas leis que governam tudo o que é criado. E traz todas essas coisas uma beleza, uma harmonia. E faz disso um cosmo e não um caos. O mundo não pode ser um caos. Uma vez, inclusive, eu conversando com uma pessoa que se dizia anteriormente cristã, depois virou ateia. A pessoa virou ateia. Eu sou ateu. Falei assim, mas me dê só um argumento aí para eu poder te entender mais ou menos. Falei, não, isso que vocês chamam de harmonia, universo, tudo, harmônico, tá? Isso aí, quem inventaram foi vocês. São os olhos de vocês que vê tudo arrumadinho. O mundo é um caos. O mundo é um caos. Gente, olha para um inseto. Coisa mais banal do ponto de vista. E você vai ver que ele se alimenta. Comidinha tem que entrar. E ele tem que fazer cocôzinho. Não tem não? Que coisa perfeita. Aí vai do inseto, vai para os bichos maiores. Tudo tem o mesmo processo. Você também. Aí Deus fez fígado. Tem uma finalidade. Tira seu fígado para você ver. Coloca o fígado no lugar da orelha para ver o que vai dar. Se o mundo é um caos, as coisas não deveriam estar onde estão, porque onde elas estão tem função, tem funcionalidade, tem razão e tem resultado que todo mundo está vendo. Então o mundo não é um caos, o mundo é um complexo orgânico, belo, maravilhoso, lindo. Se você olhar cada criatura, até aquelas que são mais feias, que a gente quase não conhece, que passa na televisão, não mostra umas criaturinhas esquisitas no mar, até elas têm umas cores bonitas, um azul que ninguém consegue fazer. Não tem não? Tem uma inteligência. Um bicho lá no meio do mar, cheio de perna, de coisa, de espinho, ele se camufla para esperar o alimento. Como é que ele sabe disso? De onde é que vem essa inteligência? O reino de Deus é algo orgânico. Os homens não reconhecem o reino de Deus por causa das trevas. A luz veio e diz, o mundo, na sua Bíblia, se colocasse na língua do grego, o cosmo, foi feito por ele. E agora ele próprio, que é incriado, que é absoluto, ele se faz criatura e entra no mundo. O mundo foi criado por ele, ele estava no mundo, andou entre os homens, falou com os homens, e os homens não o conheceram. Os irmãos percebem que existe uma resistência? É porque veio para os seus. Pastor, quem são os seus? Os descendentes humanos, ou da parte humana de Jesus. Jesus, o Nazareno, nasceu em Belém, filho de Maria, princípio no tempo. Os seus, ao seu povo. Deixa eu ver mais. Veio para os seus não receberam. Mas que povinho mais sem futuro esses seus, hein? Os seus não receberam. A pessoa vai ficar matutando acerca do povo de Israel. Não receberam, mas que povinho mais sem futuro. Não deveria receber, pastor Josué? Que coisa. Para, gente. A ideia aqui é o seguinte. É a luz e as trevas. Não enquanto maniqueísmo, mas é um homem. É uma nação. É a humanidade.
nesse caso histórico, ocorre que ele veio primeiramente ao seu povo Israel. Porém, o que nós devemos olhar aqui é que quando diz o mundo foi feito por ele, o mundo não o conheceu. E o seu povo, que teoricamente deveria conhecê-lo, também não conheceu. Alguém poderia argumentar, tudo bem que o mundo não tenha recebido ou conhecido, mas Israel não. Não, pior, até eles. Então não ficou ninguém de fora. Você não está de fora. Eu não estou de fora. Todos os homens estão nesse conflito. Falta de conhecimento de quem Deus é e de quem nós somos. Falta de conhecimento do que é o reino de Deus, a vida de Deus. E então agora entra numa crise. O mundo não o conheceu, o seu povo também não o conheceu, tampouco o recebeu. E aqui começaria a minha mensagem. Verdade. Eu já havia prometido que eu falaria sobre o exousia aqui, né? Tornarem-se filhos de Deus, versículo 12. Mas aí eu começo hoje e continuamos depois. Mas olhem para mim por um momento. A questão é, a luz veio. O verbo veio. Vamos entender já isso? Pregou, falou. O homem foi criado com a vida de Deus, sim ou não? Caiu, os irmãos entenderam as trevas e sabem que há, teoricamente, dois reinos, sendo que só há um, que é, porque o outro é formado da ilusão, do afastamento, de um coração incrédulo, um coração que não quer, que resistiu. E que se todos, digamos em tese, se convertessem a Deus, cadê o reino das trevas? Não tem, porque não foi criado como algo em si mesmo. Reino das trevas haverá enquanto houver essas resistências das trevas no entendimento, no coração. Agora, a grande questão é, pastor, como mudar esta situação? É onde nós temos que entender agora o Evangelho. Quando é que isso vai mudar? Como que isso vai mudar? Bem, o fato é que em Romanos capítulo 8, se você ler a partir do versículo 18 em diante, você vai encontrar o apóstolo Paulo fazendo alusão a um tempo. Ele até diz que a própria criação de Deus aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, o que implica que os filhos de Deus hão de se manifestar como tais, e se manifestar não é gritar, eu sou filho de Deus, quem é filho de Deus, dá um grito aí, não, é manifestar a vida, quando a vida, que é Cristo em nós, começar a fluir pelas minhas palavras, pelos meus gestos, pelo meu olhar, pelo meu viver, pelos meus relacionamentos, aí haverá uma manifestação dos filhos de Deus. Agora, existe uma distância entre a atual condição nossa, enquanto filhos de Deus. Lembra em 1 João capítulo 3, versículo 1, filhinhos, agora somos filhos de Deus. Não é uma assertiva? Agora somos filhos de Deus. Ah, que bom, sou filho de Deus. Mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Então, os que são filhos hoje, ainda não são filhos como serão amanhã. Existe um caminho. E talvez seja este o grande problema do cristianismo, de não ter entendido este versículo 12, que diz, mas a todos quantos o receberam. Todos quantos? Aqui a ideia não é judeu, não é gentil, é todos quantos, interessa. O receberam. Ou seja, o Logos, o verbo, a palavra, o Cristo,
que é a vida, que é a luz, ele veio. Agora a questão é, quantos receberam o Cristo de Deus? Se eu perguntar aqui, todos aqui, eu acredito, levantarão as mãos. E aí entra um grande problema, quando eu falei o problema do cristianismo, não ter entendido o texto, é que se prega, por exemplo, tratando de cristianismo, vamos começar pelo catolicismo romano, que é cristianismo. O que eles entendem? O pai católico, a mãe católica, tem um filho. O que faz? Batiza o menino. Coitado do menino. Não sabe de nada, não tem como escolher nada. É um menininho, que não sabe nem falar. Aí vai crescendo, católico, vai à missa católico. Chega na escola, o que você é? Católico. Católico, 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 católico. Aí vê Jesus na cruz, lá pendurado. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Ah, que bom. Você crê? Ah, mas lógico, se eu não crer, eu vou para o inferno. Então, que bom que ele morreu por mim, eu agradeço. Fico feliz. Vou até dar uma ofertinha na igreja para ver se eu consigo retribuir alguma coisa. Embora eu não consiga nunca mais, tá bom. Aí essa pessoa pensa o quê? Quantos o receberam? Você recebeu? Eu recebi. Católico, recebi. Tem algum católico que vai dizer, não, eu não recebi Cristo, não. Já viram isso? Por que os crentes evangélicos fazem apelo para os católicos? Quem quer aceitar Jesus? Olha, eles não aceitam, não? Já pararam para pensar nisso? Eles, se tem uma igreja, cuidado com as más interpretações, que fala mais de Cristo do que as outras, é a católica. Até porque eles têm missa todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Em onde tiver uma capela, vai haver uma missa, pelo menos uma no dia. O padre vai rezar. Eu não sei se quantos conhecem aqui o rito católico. Eles têm o rito da representação e da multiplicação, o que é um grande equívoco, da morte de Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês não foram de lá não, né? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Coração ao alto. É nosso dever e nossa. A missa tem um rito. E esse rito, atenção, é uma representação, é uma atualização, é uma repetição do sacrifício de Cristo. Embora fazer isso seja um erro, porque a morte de Cristo é única e de uma vez por todas, e ninguém precisa multiplicar ou replicar ou atualizar, porém, está todo dia falando, morreu, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, estão lá falando. Agora, e qual é o lugar onde você vê, entre aspas, uma igreja que abre todo dia para falar da morte de Cristo? Onde é que é? Não, fora ela. Você conhece alguma igreja? Levanta aí, pode falar para mim. A irmã levantou a mão, queria mencionar. Antes de ela mencionar, o varão aqui falou a resposta dela. Igreja Universal. Abre todo dia? Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. E abre todo dia para falar da morte de Cristo? Vamos deixar esse povo de lado. Vamos falar das nossas trevas. Vamos falar das nossas trevas aqui, é melhor. Lá tem as trevas deles, já deu as nossas. Se nós não resolvermos nossas trevas, nunca poderemos ajudá-los a solucionar deles. Perfeito? Então, o fato... Eu nem sei onde eu estava mais. O ponto. Fui falar das igrejas. Não estava na Universal, não. De lá não passei. Enfim, lembrei. O católico, ele diz, eu aceito Jesus, eu recebo Jesus. Normal. Você não vai encontrar um católico, nem aquele que se diz católico não praticante, ele não vai dizer, eu não aceito Jesus, não, você está doido, rapaz? Todos aceitam. Aí você vai na igreja evangélica, está lá a pessoa, coitada, perdida,
enfiado nas drogas, ou quem sabe no álcool, dependente, no cigarro, dependente, morrendo, o médico fala, vai morrer. Ou que seja brigas familiares, família destruída, marido espanca a esposa, ou a esposa espanca o marido, todo dia pisa. Filhos perdendo, ou então o caboclo está lá endividado até o pescoço, só não deve a Deus porque Deus é o Deus gracioso, que tudo dá de graça. Se Deus me desse qualquer coisinha, a dívida estava grande também, estaria grande. Está lá a pessoa, seja destruída em qual for a área da vida dela, ela falou que, rapaz, eu acho que eu vou na igreja evangélica. Não é não? Aí vai. Chega lá, a pergunta qualquer no final do culto, quem quer aceitar Jesus? Aí ele falou, eu quero aceitar Jesus. Véio. Aí ele morreu por mim, os meus pecados estão perdoados? Perdoados. Amém, e agora? Agora você vai ter que servir a ele, pronto. Aí vai para a igreja e se torna um evangélico. Misericórdia. Mas se torna um evangélico. Que agora entendeu que porque ele aceitou Jesus, ele está o quê? Salvo. E ele sabe que está mais perdido do que tudo. Mas aí ele fica, não, mas Jesus morreu por mim. Pastor, mas está negando que o sangue de Jesus na cruz do Calvário, ele salva o indivíduo? Pelo contrário. É você que não acredita que o sangue dele salva. Porque você está dizendo que o sangue dele salva, mas quando você olha, não há salvação. De fato. Porque para mim salvação é, se você está dentro de um poço, morrendo afogado, e alguém te salva, você tem que sair de lá de dentro. Ou não? Mas se ele continua morrendo afogado, então, eu estou salvo, eu estou salvo, eu estou salvo, eu estou salvo. Qual é o sentido dessa salvação, meu irmão? Qual é o significado disso? Eu não estou colocando em descrédito jamais o sacrifício de Cristo. Pelo contrário, eu estou afirmando categoricamente que quantos o receberem serão verdadeiramente feitos filhos de Deus. Então o problema não está em dizer que aceita ou não aceita, está no conceito, o que é receber. Eu preciso saber se eu recebi, pastor. Eu sou crente, tenho 50 anos, mas com essa mensagem de hoje, eu já não tenho certeza se eu recebi a Cristo. Receber a Cristo não é levantar sua mão, não é fazer parte de uma igreja evangélica, ou católica, ou qualquer que seja. Receber a Cristo é receber uma pessoa. E ela não está fora de você para entrar dentro de você, não. Como fica todo mundo esperando receber. Vem, desce, desce. Hoje ele vai descer. Aí quando ele desce, entre aspas, aí o povo fica rolando no chão, babando, gruda na parede, se treme, baba, cisca, pula de um pé só. Quando ele desce assim, que coisa estranha, gente. Eu pensava que quando Deus vem ao homem, ele muda o coração, a alma, a consciência. A pessoa agora é outra. Para os irmãos terem uma ideia, olha para a figura. Figura, palavra figura. O texto é claro, Marcos capítulo 5, mas eu chamo de figura, porque o fato está ali para representar o gadareno. 6.000 demônios dentro dele, porque diz que era uma legião. Diz que nem correntes e algemas podiam prendê-lo. Morava no cemitério. Como é que era esse homem? Imagina. Não, a condição dele, tudo, coração, alma, mente, cabelo, barba, pé, mão, como é que era? A família não dá conta. Naquele tempo não tinha psicologia, não tinha... que mais? Como é que é? Psiquiatria, não tinha os hospícios, nada daquele tempo lá. O doido era um problema. Sociedade colocava no navio e mandava o navio despejar em qualquer lugar. Na outra cidade, onde o navio ia. Como o comandante do navio sabia que não poderia pegar eles e colocarem lá, o
que ele fazia? No mar. Verdade verdadeira. História. O homem desajuizado, tomado por demônios. A família não dava conta, o homem morava no cemitério, as autoridades não davam conta. Como é que é a situação dessa pessoa? Quando você olha para esse gadareno, você tem que entender que ele representa uma condição humana sem Deus. São nossas vidas, nossas famílias, nossos corações. Quantas vezes nós não agimos como um gadareno? Falamos como um gadareno. Agredimos como um gadareno. Cuspimos no outro como um gadareno. Somos ingratos como um gadareno. Odiamos como um gadareno. Desprezamos como um gadareno. Passa do lado do irmão da mesma igreja, da mesma denominação, e finge que não viu. Um zero à esquerda. Um raca. Isso é um gadareno. Quando Cristo entra na vida daquele homem, leia depois Marcos capítulo 5. Diz, agora ele estava sentado, com saúde, perfeito juízo. Ele falou, Senhor, agora eu quero te seguir. Ó, puxa vida, a dignidade foi recuperada, agora eu sou um ser humano. Por onde tu fores, eu também irei. Não é assim não, bagunçado. O que eu quero com tanta gente vindo atrás de mim, andando atrás de mim? Onde ele vai, o povo vai. Jesus não quer que ninguém fique andando atrás dele. Ele diz, volta para a tua casa. Volta para Decápolis. E deu testemunho do que o evangelho faz na vida de alguém. Seguir a Cristo não é caminhar atrás dele. Discípulo é aquele que está seguindo. Quem que segue a Cristo? Eu sigo. Para onde está seguindo? Onde é que ele está indo, que você está indo atrás dele? Seguir a Cristo, crer em Cristo, receber a Cristo, é simplesmente você reconhecer no coração, na mente, quem ele é, quem você é. Logo isso já vai dar uma aliviada. A redenção começa a operar aí. Você começará a se sentir liberto de muitas coisas que até hoje você não conseguiu. Mas não para por aí. Porque você agora vai ter que, como nós não estávamos lá presentes, nós temos que ouvir as palavras de Cristo, o Evangelho. O que ele diz que é a verdade? O que ele diz que é a vida? O que ele diz que são os relacionamentos? O que ele diz sobre a religião do outro? E Jesus falou sobre a religião do outro? Falou. Onde? Eu nunca vi, pastor. Já li a Bíblia 30 vezes. Ora, ele disse que a religião do outro era melhor do que a religião dos judeus. Já viram isso na Bíblia? Tem. Estava lá um judeu caído num precipício. Descia ele para Jericó, os marginais pegaram-no, bateram, roubaram, açoitaram, empurraram no buraco, ficou lá semi-morto. Aí vinha caminhando quem? Sacerdote. O sacerdote é uma coisa linda. É o bispo. O sacerdote é o apóstolo. Né? O sacerdote é o papa. Eu estou falando, não estou dizendo que é o papa. Não, eu quero dizer essas patentes. Esses homens que, pelo que deveria ser e parece dizer, eles são os caras de Deus, né? Eles representam Deus. Estão aqui no lugar dele. Até se intitulam sacerdotes, intermediários. Descia lá o sacerdote. Quando ele olhou de rabo de olho que ele viu, e o pior, sacerdote é judeu, gente. O homem lá embaixo era judeu.
Puxa vida, isso não te toca, não? O problema é que o sacerdote tem mais o que fazer. Ficar só correndo, moribundo em buraco, isso é coisa para o SAMU. O sacerdote tem que rezar, celebrar a missa, distribuir óleo ungido para o povo. É coisa boa, arrecadar dinheiro. Tem tempo essas coisas. Diz a Bíblia, o sacerdote viu e fingiu que não viu e passou de largo. 10 minutos depois, quem vinha? O ajudante do bispo, ou do sacerdote, o ajudante, o levita. Quando ele viu, o que aconteceu? A mesma coisa. O homem vai morrer. Mas o que importa é que ele morra. Até porque nós temos um ponto teológico para justificar que ele merece morrer, inclusive. Qual é o ponto teológico, sacerdote, fulano de tal? Aquele homem, ele só aconteceu porque estava em pecado. Aí, para não socorrer o outro, o que você fala? Você não tem pecado. Você não viu, foi nada. O que Deus ainda vai fazer contigo vai pesar a mão. Para você justificar a sua postura. Primeiro, de ingratidão. Por quê? Porque só doa quem reconhece que primeiro recebeu. Doar é reconhecer que recebeu. Quando a pessoa não dá, fala, sabe por quê? Vagabundo, não trabalha. Levanta às 5 horas da manhã, meu irmão. Tá? Eu levanto às 5 horas da manhã. Hoje eu vou de carro, mas já peguei muito ônibus lotado. Olha, ele reconhece que vem de Deus. Por isso que o outro é vagabundo para ele. Mas se ele entender que não é Deus do lado de cá entregando para ele, então é um ingrato. Aí, para justificar essa ingratidão, eu poderia colocar vários pontos que ele poderia querer justificar. O tempo nosso já passou. Aí ele vai dizer que aquele deve estar em pecado. Aí, quando pensa que a analogia de Cristo acabou, aí Jesus vai demonstrar a religião não verdadeira, apenas para ilustrar superioridades sobre a outra. Disse, daqui a pouco lá vinha um samaritano. Pastor, o que é um samaritano? Bem, em poucas palavras, um samaritano é um pai de santo para um evangélico. Quando você vê um pai de santo, cabeça raspada, fendido, colocou sangue de jumenta aqui dentro, fez pacto com capeta, cheio de guia, na rua, cara de endemoniado. Aí passa o crente com a Bíblia na mão, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus. E morrendo de medo. Porque se tem gente que tem medo de demônio e de macumbeiro, é crente. Morre de medo. O sangue de Jesus tem poder. E se vir, porventura, o pai de santo, coitado, atropelado, primeiro, eu vou colocar uma pessoa em cima dentro do meu carro. Segundo, um pai de santo, isso é castigo de Deus, meu irmão. Mas quando descia o samaritano era um povo que descendeu do povo de Israel, mas que pelo fato de ter se misturado com outros povos, para os judeus se tornaram impuros, imundos, e eles criaram um templo em rivalidade ao templo, era uma briga de religiões. Lembra da mulher samaritana para Jesus? Onde devemos adorar, em Jerusalém ou em Gerizim? Mulher samaritana, estou falando dos samaritanos, rivalidade de religiões. Aí esse religioso samaritano, quando viu, atenção, olhem para mim, se compadeceu. A palavra lá no grego traz a ideia, ele sentiu dores cólicas intestinais. A dor do outro entrou nele. Aí ele desceu, socorreu, pegou o azeite e o vinho, que no contexto bíblico eram coisas caras, preciosas,
e derramou sobre as feridas. Derramar coisa preciosa sobre ferida alheia. Se fosse primeiro a ferida do meu filho, mas de um judeu, eu sou samaritano, não derramou. Olha a generosidade. Colocou no seu próprio cavalo, levou para uma hospedaria. Falou assim, está aqui, cuida desse homem para mim, eu estou viajando, está aqui, eu estou pagando aqui as diárias que ele vai ficar aqui. Na volta, se precisar, eu acabo de pagar. Pode cuidar dele. E Jesus perguntou assim, e aí? A discussão aqui não é qual é a religião certa. A questão do texto é, quem amou o seu próximo? Então essa bobagem de a minha igreja é a certa, e você não ama ninguém, isso é bobagem. E estamos assim, porque talvez não tenhamos recebido a Cristo. Isso é sério. Isso é sério. Isso não é uma pregação, isso aqui é uma denúncia. Eu estou denunciando que todos nós do cristianismo, é provável que de Cristo não tenhamos recebido nada. Eu sei que isso vai ofender muita gente, mas que eu não estou colocando nenhum véu, eu estou dizendo uma realidade. É uma realidade. Tem alguns que fazem a diferença? Tem. Mas enquanto cristianismo, não. Absolutamente. De modo então que nós vamos prosseguir na próxima ocasião, próximo domingo, falando exatamente sobre a todos quantos o receberam. Vamos entender esse receberam. Vamos entender, pastor, o que eu faço para recebê-lo? Eu tenho que levantar a mão? Não, eu vou ensinar a vocês o que fazer para recebê-lo. Pastor, mas e você já recebeu? Eu estou a cada dia querendo recebê-lo e recebendo, ainda que sejam gotas homeopáticas, porque ninguém o recebe na sua plenitude. Já dizia Paulo, lá em Filipenses capítulo 3, não que eu o tenha já recebido, mas eu prossigo. E esta é a verdade. Não que eu o tenha recebido, mas eu prossigo. Então, pouco a pouco, o evangelho vai entrar no meu coração. O evangelho vai entrar no seu coração. O evangelho vai entrar no nosso coração. Amém? Muito bem, queridos, vocês acabaram de assistir